Almoçou? Parou? Nada disso. Sabe o que você pode fazer? Pode caminhar, sem pressa. Acredite, pode fazer bem. Um estudo de Harvard, sabe aquela tradicional universidade americana? Então, sugere que uma caminhada leve após as refeições, almoço, jantar, traz benefícios. Entre eles, diminuir os níveis de açúcar no sangue. E aí nós convidamos a Alana Mamédio, endocrinologista, que está conosco hoje no Você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, Alana. Pelo convite. Então, tem esse estudo que sugere que a gente faça uma caminhada. Para começar, diminui os níveis de açúcar no sangue? É uma das contribuições? É uma das contribuições, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Tá. Apesar desse estudo sugerir, ele não conseguiu concluir quanto tempo que a gente precisaria dessa caminhada. Ele sugere que alguns minutinhos já vão trazer alguns benefícios, mas a gente tem que ter muito cuidado para não inferir que, por diminuir os níveis de glicose, ele vai evitar necessariamente, por exemplo, diabetes ou deixar com que pessoas que têm diabetes tenham que deixar de tomar remédio, por exemplo. Então, obviamente, todo movimento ele traz benefício, né? Toda atividade física, mas a gente precisa saber diferenciar a atividade do exercício. Então, foi tão importante você tocar nisso, porque às vezes as pessoas ficam esperando que uma coisa salve tudo. E não é assim. Não é preciso equilíbrio e entender. Olha, além dessa caminhada após o almoço, eu tenho que fazer atividade física. Isso. A atividade, Mônica, a gente confunde muito os conceitos. Isso. A atividade é tudo que a gente movimenta. Então, a gente andou aqui, para chegar até aqui, a gente vai estar fazendo uma atividade. Quando você sobe as escadas, que eu vi que falamos aqui mais cedo, é uma atividade, traz muito benefício. Agora, o exercício, ele é a atividade intencional. Então, é aquele momento que você reserva um período do seu dia para fazer aquela atividade, né? E ele tem características um pouco mais específicas. Então, ele precisa ser um pouco contínuo, se for um exercício aeróbico, ou tem que ter uma certa intensidade mais alta, ou um exercício de força, como a musculação e tudo mais. Então, o que esse estudo foi publicado, ele trouxe, foi uma ideia de que, se você não tem muito tempo, aproveite pelo menos o tempo que tem para se movimentar. Então, claro que a glicemia, né, a glicose vai cair um pouquinho mais, porque a pessoa vai estar exigindo um pouquinho da musculatura, ela vai estar se movimentando e gastando um pouco mais de energia do que se ela sentar no sofá e ficar ali olhando no celular. No celular. E além disso, assim, se eu tenho por hábito, até estava conversando com algumas pessoas, a gente tem uma querida aqui na TV, que é a Luciana Leite, né? Ela me contou que o tio dela, lá no sul, ele andava todos os dias, pelo menos 10 minutinhos, sabe? Tanto depois do almoço quanto depois do jantar. E teve uma longevidade, mas ele tinha outros fatores que o ajudavam nessa qualidade de vida. E além de diminuir a taxa de açúcar, né, contribuir para isso, o que mais pode trazer esses pequenos passos depois das refeições? Então, o que esse estudo tentou mostrar foi que pode melhorar a saúde cardiovascular, mas ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão muito específica. Então, é um estudo que traz muitos potenciais benefícios, mas ele não conseguiu demonstrar para a gente se realmente isso reduziu mortalidade, se realmente fez diferença no número de eventos, de infarto, AVC. Mas a promessa é essa, de tentar diminuir os níveis de glicose. Com isso, melhora, né, a saúde cardiovascular e diminui a chance de ter os eventos aí que são indesejáveis. Exatamente. Né? Inclusive, a gente vai falar sobre o coração daqui a pouquinho. Exatamente. Deixa eu trazer algumas queridas e queridos aqui. Olha, a Graça falando que não começou ainda a atividade física, né? Os exercícios, mas vai entrar na hidroginástica, que pode ser o que ela espera. Isso, e a gente tem também a opinião de uma pessoa que está lá no YouTube, uma telespectadora, a Milza Carolina Teixeira. Milza, um beijo para você. Estou sofrendo com essa rotina de caminhada com meu esposo, que precisa muito da caminhada para várias questões de saúde. E é interessante, ela
traz essa possibilidade de fazer algo juntos pela saúde, não só a caminhada, mas muito mais, na sua opinião, Alana? Sim, quando pensa na saúde como um todo, essa caminhada pós o almoço, mesmo que talvez ela não seja a solução de todos os problemas, ela pode ser um estímulo para comer melhor. Exato. Para começar de algum ponto. Então, se a pessoa não faz nada, talvez ela se canse nos primeiros dias, até para essa caminhadinha de 10, 15 minutos. E talvez a gente possa olhar para isso como um início, né? O início de uma trajetória para conseguir fazer ali 45 minutos, 1 hora de caminhada, quem sabe desenvolver para uma corrida, né? E melhorando, né? Melhorando, com certeza. Eu acho que o mais importante é começar. Quando a pessoa começa, ela dá um ponto de partida, ela entende que nem sempre vai ser fácil, mas na maioria das vezes é simples. E é possível. E é possível. Né? E aí, trazendo essa questão da gente pensar no movimento da vida, não só esse movimento, mas também o movimento à mesa, né? O movimento para gerenciar o estresse, tem uma outra questão que eu queria trazer para essa nossa conversa, que é o fato da obesidade. A gente sabe que o mundo inteiro está preocupado com essa situação, Sim. porque é uma questão de saúde pública e a obesidade é considerada uma doença crônica, né? Exatamente. E você pegou no ponto que eu amo. Você trabalha dessa forma. É meu foco, assim, no consultório, o que eu amo. E essa semana foi publicado um estudo, eles juntaram 58 estudiosos pelo mundo inteiro, para tentar reclassificar a obesidade. Eu vi isso. Por quê? Porque a obesidade ela é uma doença crônica e muitas pessoas, por não terem manifestações, elas não conseguem acreditar nisso. Então, a gente tem uma nova proposta que seria classificar a obesidade como pré-clínica, que é aquela pessoa que ela tem um risco. Então, o risco existe. Do mesmo jeito que um colesterol alto, uma pressão alta, leva a um risco maior de infarto, de AVC e outras doenças, a obesidade também. E a obesidade clínica, que é aquela pessoa que já tem as consequências. Então, às vezes, meu tio infartou, mas ele nunca teve nada. Não tinha pressão alta, não tinha nada, mas aquele tio, ele era obeso. E aí, é muito importante a gente falar sobre isso e conscientizar mesmo as pessoas de que a obesidade ela é doença, mas ela não é uma taxação para o resto da vida. Tratar a obesidade não é só perder peso. Acho que isso é o mais importante assim, que a gente precisa pensar. Podemos conversar sobre isso. Deixa eu trazer a Leda, que sempre está conosco também. Ela queria saber, as atividades físicas diárias, né? Como você falou, conseguem então regular os níveis de açúcar no sangue? Colaboram muito. Colaboram muito. Uma pessoa que se movimenta, que dá pelo menos 10 mil passos por dia, ela já tem níveis de saúde, pelas associações globais, muito melhores do que quem é sedentário. Então, 10 mil passos é um número ok. Hoje em dia a gente anda com o celular, ele mede, tem relógios que medem. Então, dá para ir tentando controlar. Mas com certeza, se a pessoa tem uma alteração, então tem diabetes ou pré-diabetes, associar o exercício vai ser fundamental. Juntar tudo isso pela saúde para a gente viver mais, né? Então, se fizerem um exercício 1 horinha, 3 vezes por semana, mais 10 mil passos por dia, tá maravilhoso. Ótimo, né? Alana, aproveitando aqui, o Maicon pergunta o seguinte, por exemplo, a questão da digestão. Essa caminhadinha leve, uma alimentação saudável, porque muita gente hoje reclama de digestão, né? Digestão ruim, azia, todas aquelas coisas. Isso pode ajudar a melhorar a digestão? Se for uma caminhada leve, sim, porque vai estimular um pouquinho a circulação. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não sair do extremo, porque um exercício intenso, ele pode roubar aquela circulação sanguínea que precisa para fazer a digestão e atrapalhar. Então tá aí o recado da Alana Mamédio, que é endocrinologista, veio conversar conosco sobre a questão dessa. Eu acho que o que fica principalmente é o movimento pela saúde. Sim. É essa atenção que a gente tem que ter pela saúde, nossa, em conjunto com a do outro, que está sempre conosco, né, para a gente viver bem, viver mais, viver melhor. Né? Espero você aqui outras vezes. Eu com certeza virei. Muito Obrigada, prazer, viu? tá? Prazer Bom todo restinho meu. de semana, Eu viu? também. Obrigada. E vou fazer o seguinte, junto com ela, junto com a Alana, eu vou para o intervalo, já vou conversar com o Rodrigo Penha, cardiologista, e nós vamos falar sobre o infarto. Eu acho que você deve ter acompanhado. Complementar, né? Complementar, exatamente. Porque o índice de pessoas, né, o número de pessoas com menos de 40 anos sofrendo infarto não está no gibi, né, menina? E o índice de pessoas com obesidade está aumentando muito.
Tá vendo? Você tá aqui para isso, pra gente conversar sobre saúde. Eu vou e já volto.